Boa noite a todos. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Livro de Provérbios, capítulo 15, no verso 1, nos diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 25 de setembro de 2018. Expediente. Requerimento número 340/18, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicação número 790/18, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Requerimento número 341/18, de autoria do vereador Dailton Feuser. Projeto de lei PL 098/18, de autoria do vereador Dailton Feuser. Ofício número 280, Criciúma, 25 de setembro de 2018. Ao excelentíssimo senhor presidente Júlio César Colombo, Câmara Municipal de Criciúma, nesta. Vimos, através desse, solicitar o espaço do plenarinho, data show, computador e outros materiais inerentes da Câmara Municipal para realizarmos audiência pública, para apresentar e discutir sobre o projeto de lei orçamentária, LOA, para o exercício de 2019, bem como demonstração do relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre e do quarto bimestre, referente ao ano 2018, às 15h30 do dia 28 de setembro de 2018, no plenarinho da Câmara Municipal, edifício Centro Profissional, no 6º andar. Atenciosamente, Felisberto, chefe de Departamento do Controle Interno. É isso, presidente. Terminado o expediente, passamos agora à tribuna livre. Fará uso desse espaço conforme solicitado pelo vereador Aldinei João Potelec, a Associação de Pais e Atletas de Natação do Marista, representado pelo senhor Leonardo Schligman, presidente, que discorrerá acerca do projeto social de natação marista e de como o esporte mudou a vida de muitas crianças na cidade de Criciúma. Desta forma, gostaríamos de convidá-lo para que adentre o plenário e tome assento na mesa diretora. As fotinhas já estão lá? Posso ligar? Seja bem-vindo ao nosso convidado. Para dar início aos trabalhos da Tribuna Livre, convidamos o vereador proponente, o vereador Aldinei José Potelec, para dar as boas-vindas ao nosso convidado. Boa noite, presidente. Boa noite aos nobres colegas vereadores, as vereadoras, público que nos acompanha aqui nas galerias, em especial ali o Daniel, que é o pai do Leonardo, né, que foi quem iniciou, né, Leonardo? Sim. Esse projeto da natação marista, da associação, alguns pais que vieram acompanhar também, né, e dar as boas-vindas ao Leonardo, então. Leonardo, que você possa ocupar esse tempo para passar um pouco do trabalho que a natação, que a associação faz em parceria com o Colégio Marista, né? E falar um pouco da importância, então, que esse trabalho tem e o impacto que está gerando na vida de muitas crianças que foram atendidas, que estão sendo atendidas por esse projeto, por esse trabalho social, que é da Associação de Pais e Atletas da Natação Marista. Então, fique à vontade. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Cumprimento ao presidente da Câmara de Vereadores, estendo o meu cumprimento aos demais. Para começar, eu gostaria de falar da importância que o esporte ele tem nas nossas vidas. Ao meu ver,
e ao ver da nossa entidade, o esporte, ele nada mais é do que a criação de ídolos, para que as crianças tenham a quem se espelhar. E com base nesse pensamento que nós desenvolvemos um trabalho no ano de 2007, através do meu treinador e da minha família, o meu pai que está sentado acompanhando, em que a Associação de Pais e Atletas da Natação Marista, que é uma instituição separada do Colégio Marista, com o apoio da mesma, com o apoio do governo municipal de Criciúma e de alguns entes privados, desenvolveu um projeto social, intitulado de Projeto Social da Natação Marista, que no início visava o ensinamento da natação para a defesa pessoal nas nossas águas, enfim, uma maneira de passar um pouco além do que o colégio ele proporciona. Esse projeto, nos últimos 11 anos, ensinou cerca de 1.890 crianças a nadar na nossa cidade. Algumas delas estão passando agora nas fotos. Essa é a turma desse ano. Aproximadamente 150 crianças. E aos sábados, todo sábado de manhã, entre as 7 horas e o meio-dia, é o horário de aprendizado delas. A Natação Marista ela é uma instituição separada do Colégio Marista. E nós temos uma grande dificuldade justamente pela confusão das instituições. Muitos acham que a Natação Marista ela possui verbas do Colégio Marista. E isso muitas vezes nos faz entrar numa vala em que as pessoas não nos ajudam financeiramente no projeto porque confundem as instituições. E nos últimos anos, nós fazemos basicamente um trabalho voluntário entre as famílias da associação, alguns professores do colégio, com uma verba da Fundação Municipal de Esportes e alguns estagiários da Unesc, que sempre foi a nossa apoiadora. O nosso projeto ele visa exatamente o princípio da nossa equipe, que é através dos atletas profissionais, que são esses 4 atletas, eu sou um deles, inclusive, proporcionar às crianças um espelho, para que elas tenham um sonho e que elas possam, de alguma maneira, ter uma diferença na vida delas, não só apenas crescer, estudar e trabalhar. Inclusive, com exceção a mim, todos os 3 são de projeto social. E essa foto aqui foi de um campeonato brasileiro universitário. Os 3 iniciaram em 2007 no projeto social. As 2 meninas já estão formadas na Unesc, com bolsa no Colégio Marista, com bolsa na universidade, com bolsa concedida pelo município através do programa de Bolsa Atleta. E hoje trabalham no projeto social, trabalham como professores no colégio. Ela está ali, em pezinho ali, com a mão no joelho, a Janara. E, sem sombra de dúvida, isso não aconteceria sem esse projeto. A natação marista hoje, ela está no ranking nacional de clubes em 17º, lá embaixo. Nós somos a 17ª melhor equipe do Brasil. E as 16 equipes que estão à nossa frente não possuem esse desenvolvimento através de projetos sociais e base. Elas apenas contratam atletas do Brasil todo. Elas possuem verbas grandes, sejam públicas ou privadas, e contratam atletas para fazer aquela pontuação, terem uma contrapartida aos seus patrocinadores e continuar o seu trabalho dia após dia. Nós entendemos diferente. Nós carregamos o nome de uma instituição gigantesca, que é o Colégio Marista, que proporciona uma estrutura fantástica,
sem cobrar nada para nós. Eles dão total apoio ao projeto. Uma estrutura como a nossa piscina, eu acredito que ela não dê lucro para o Colégio Marista, porque é extremamente caro manter uma piscina aquecida o ano inteiro, professores, enfim. Mas eles gostam muito do resultado. Eles têm um engajamento social muito grande. E eu me juntei à natação quando eu tinha meus 6 anos de idade, e a minha família imediatamente entendeu que aquilo era importante para mim. E desde sempre nós entendemos que o esporte ele tem essa finalidade. A gente precisa criar seguidores. E isso tem dado muito certo na nossa região. Essas crianças, todas têm certeza de que elas podem competir por bolsas num colégio que tem uma educação fantástica, com os resultados que elas podem vir a ganhar com o seu próprio empenho. Elas podem conquistar bolsas concedidas pelo município, podem estabelecer pontuações para ter uma carreira universitária. Então, isso faz uma mudança tremenda na vida dessas crianças. Hoje nós temos 66 crianças competindo, federadas, 40% desse número é de projeto social. Nós não conseguimos bancar toda a brincadeira de viagens deles, porque o nosso orçamento, como eu falei, ele parte de um trabalho voluntário. O próprio vereador Aldinei Potelec é pai de um menino, e ele entende, sabe a dificuldade tremenda que é bancar essa brincadeira de criança, né? Mas ela acabou virando uma brincadeira muito séria quando começa a mudar a vida das pessoas. E o meu pai sempre diz que o maior orgulho da vida dele são essas 2 meninas. Porque pagar as contas do próprio filho e botar ele numa universidade é básico, né? Mas poder fazer isso para outras pessoas é algo fora de série. E então o nosso trabalho, ele não visa um reconhecimento, ele não visa ganhar homenagens, não visa ganhar dinheiro. A gente trabalha com o que precisa e com o que tem e faz a nossa parte. E nós entendemos que o apoio da prefeitura precisa ser honrado através de um projeto social, desde sempre. Essa é a nossa contrapartida para o município, para o estado. E não sei como funcionam os demais entes filiados à fundação e à prefeitura, mas essa é a nossa filosofia, porque nós carregamos uma responsabilidade enorme representando uma instituição educacional gigantesca, e nós não queremos fazer feio frente à sociedade, porque depois de colocar alguns atletas em Olimpíada e seleções brasileiras, fica muito fácil virar as costas para quem o criou e continuar colhendo os frutos, mas esse não é o nosso interesse. Já estivemos aqui no passado, a convite do vereador Salésio Lima, do Zilli, e nós somos aquela mesma instituição que visa apenas o necessário para o desenvolvimento desse esporte. Não venho aqui pedir bolsas, verbas, projetos, eu venho aqui apenas agradecer o trabalho da cidade. Eu entendo que com os últimos acontecimentos que assolaram o esporte em geral em Criciúma, nós não podemos nos colocar à frente de coisas básicas em que o município precisa também ter o foco, né? Eu não me vejo no direito de eu, como atleta, bater na porta de um vereador ou de um secretário e dizer que quero a minha bolsa, quando a realidade que está por todo o nosso país, ela é cruel, né? Então nós não nos vemos
no dever ou no direito de cobrar alguma coisa dos senhores. O único pedido da nossa instituição é que a cidade cobre isso das outras instituições esportivas, dos outros projetos que recebem as verbas municipais, porque isso faz a diferença para a nossa cidade, isso soma. Atualmente eu não sou mais um atleta da cidade, eu já estou numa carreira profissional, e quando nós enxergamos o que nós tocamos nessas crianças, o que a gente coloca no coração delas, a gente vê o quão importante foi toda essa aprendizado, essa jornada dentro da instituição, essa estruturação, e não deixa de ser uma maneira de nós largar os nossos demônios ali na piscina de vez em quando, né? A gente precisa estender a mão para os outros, às vezes. Então, graças a todo esse apoio dado pelo município, pelos entes privados que nos apoiam, pelo Colégio Marista, pela universidade, nós conseguimos manter e desenvolver um trabalho muito belo, e esse é o máximo que nós podemos fazer até o momento pela cidade. Acordar aos sábados, 6h30 da manhã, como eu e meu pai fazemos nos últimos 11 anos, e ensinar as crianças a nadar, é algo que nos deixa muito satisfeitos e nos faz ter consciência de que estamos realmente honrando o compromisso com nós mesmos. Eu até tenho eu não coloquei a foto de um dos meninos, até porque eu não tenho autorização da mãe dele, acabei esquecendo de pedir. Ele deve estar no meio daquelas pessoas ali, eu acho que ele está numa dessas fotos. Esse menininho aqui, Potelec é o teu de óculos, né? Atrás do filho do Aldinei, um desses meninos, ele não tem uma perna, ele é o Nicolas. E eu ensinei ele pessoalmente a nadar no ano de 2016, 2015. Ele apareceu lá na piscina de um dos colégios da rede municipal, que é através desses que nós captamos as crianças, né? Nós emitimos um pedido para a Secretaria de Educação, que prontamente, que ama o projeto, e se pudesse colocava umas 10.000 crianças naquela piscina. E nós selecionamos crianças entre 8 a 12 anos, porque são a altura ideal e a idade ideal para a gente utilizar a piscina, que é uma piscina funda, é uma piscina de competição. E eles enviam listas e listas de crianças, e com o auxílio da Secretaria de Saúde nós examinamos todas elas nos postos de saúde local. A Secretaria envia médicos aos colégios, faz exame de coração, inclusive já constatamos algumas crianças com problemas de coração. Isso com certeza vai gerar um benefício muito grande para elas, né, futuramente. E através dessas listas nós pedimos para que os pais venham à piscina, acompanhando em todas as aulas sempre a família, porque assim como para mim e para minha família isso foi extremamente importante, nós queremos que isso continue acontecendo. A instituição prega muito isso e é um padrão que vem funcionando muito bem. E esse menino apareceu com os pais dele preocupadíssimo, porque o esporte ele é difícil já para todos nós, né? Principalmente a natação, que é um esporte caríssimo. E eles não sabiam se nós tínhamos capacidade para ajudar o menino, se era permitido. E até recentemente fizemos uma campanha para esse menino, para trocarmos a prótese dele, que ele precisa adaptar ela à medida que cresce. E esse menino, eu ponho minha mão no fogo que ele vai para a Paralimpíada. Esse menino tem um talento fora de série. Hoje tu olha ele nadando e você não identifica a falta da perna dele, até porque na natação ele não se usa nenhum auxílio de prótese, né?
E isso gera em nós uma satisfação enorme que nós gostaríamos de compartilhar com todos vocês, que acredito que até então não tinham ideia, não tinham ciência do bem que o poder público pode proporcionar através dessas parcerias, né? E o nosso projeto é estender cada vez mais o auxílio a essas crianças. A nossa única dificuldade é o tempo de piscina e o tamanho da estrutura. Nós atendemos em capacidade máxima nos últimos 11 anos. Se nós tivéssemos outra piscina ou mais tempo até, com certeza isso seria ampliado demais. E é uma política boa, né? É uma política que deve ser o que é a política: você ajudar o bem, você ajudar o próximo, ele identificar a ajuda e dar uma contraprestação para aqueles que o ajudaram. Isso é o significado para nós mais puro do que significa o esporte e a política. E acredito que isso se dê graças a esse conglomerado de instituições e pessoas que têm boa vontade e nos ajudam. Gostaria de convidá-los para acompanhar o projeto qualquer sábado, a partir das 8h30, 9h. Vocês podem ir lá no Colégio Marista, é aberto, e acompanhar as crianças, conversar com as famílias e ver o quão bonito é o trabalho proporcionado pelos senhores que aprovam as medidas da Fundação Municipal de Esportes, que é quem nos faz o investimento na natação marista. E encerro minha palavra. Estou aberto a perguntas dos senhores, algum esclarecimento. Algum vereador quer fazer algum questionamento? Com a palavra o vereador Aldinei Potelec. Está cedendo seu tempo de 3 minutos e 30. Bom, o Léo, eu gostaria que você... Eu tenho alguns questionamentos que você puder responder depois. Como você falou, as crianças hoje, que são todas elas oriundas dos colégios municipais. Isso. Tu sabe quais são os colégios municipais? Outra questão, quantas que já passaram e quantas que conseguem atender por ano, por sábado, né? E também qual é a parceria que existe hoje da associação, como você bem falou, ela é uma instituição separada do Colégio Marista, né? E essa é uma das grandes dificuldades, né, para que a associação possa, de repente, captar recursos, buscar parceiros, é que quando leva o nome da entidade Associação Marista, muitas pessoas dizem assim: pô, mas a Associação Marista tem dinheiro, Marista tem pessoas de posse que estudam lá, que estão lá, e que na realidade o Colégio Marista ele cede toda a infraestrutura, que é da piscina, os vestiários, né? Mas a associação é algo separado, separado do Colégio Marista. Então, qual é a parceria e como que se dá essa parceria com a Fundação Municipal também, né, na questão de investimento, a disponibilidade de recurso financeiro diretamente para a associação, como que se dá essa parceria? Então, se você puder explanar um pouco sobre essas perguntas, por gentileza. Como nós somos uma associação familiar, nós nunca tivemos um interesse tão grande em fazer projetos públicos. Até porque isso precisa de uma estrutura enorme e com o nosso trabalho voluntário já é tudo muito bem feito. A nossa única parceria pública é com a Fundação Municipal de Esportes, através da ADECRI, que é a Associação Desportiva de Criciúma, que nos transfere mensalmente um valor de R$750, que ele deve ser apenas utilizado para transporte. No passado, a Fundação Municipal ela
nos dava o transporte para os eventos em que a equipe participa, que são cerca de 20 por ano, mas agora houve algumas mudanças, então eles transferem o dinheiro do contrato, que dá um total de R$15 mil anual, para uma conta, e nós fazemos a transferência para um PJ de empresa de transportes e fazemos a prestação de contas, que vai subindo através da DECRI, Fundação Municipal, até chegar aos senhores. Esse é o nosso orçamento via prefeitura. Via o nosso patrocinador principal, ele fica em torno de R$1.000 mês, e ele deve ser utilizado exclusivamente para crianças do projeto social, algumas delas selecionadas com capacidades, né, superiores às demais e com condições que nós entendemos e o próprio patrocinador entende que merecem o incentivo um pouco maior. Existe um valor reservado para elas. O resto do nosso orçamento ele vem de eventos da própria equipe, competições, rifas, a própria festa junina do Colégio Marista, mas eu diria que gera em torno de R$40 mil ao ano essa soma. Esse dinheiro ele serve exclusivamente para pagar o transporte e o custeio dos professores que acompanham as crianças. O resto é pago pelas famílias. Então, eu mesmo, que sou o próprio presidente da equipe, atleta principal da equipe, banco as minhas viagens e toda a estrutura que está ao meu redor. É uma brincadeira de mais ou menos R$12 mil por mês, bancada pela minha família, pelos meus patrocinadores, pelos meus empregadores, que são os próprios equipe, que não é mais o Colégio Marista. Mas, apesar disso, eu ainda estou à frente da equipe, treino lá. E o nosso projeto ele tem uma capacidade máxima de 150 crianças. A piscina ela é dividida em 6 raias. Cada raia nós podemos colocar 5 crianças. Nós temos 3 professores, eu sou um deles. Não sou formado na área, estou apenas como voluntário. Eu sou colega do Marcos, no Direito, lá da Unesc. E o meu pai é representante comercial, também está lá só alcançando pé de pato, pranchinha para as crianças, conversando com os pais. E a gente deixa para os estagiários. Meu pai é aquele senhor de amarelo lá, rindo ali. E nós deixamos o trabalho da aula para os estagiários da Fundação e da Unesc, que são as pessoas capacitadas para isso. Então, nós temos 5 horários, que começam às 7h30 da manhã, vão até meio-dia. A gente se emociona um pouco, então às vezes vai até meio-dia e meia. E colocamos no máximo 150 crianças por manhã e por semestre, porque como é apenas atendimento aos sábados, o trabalho não pode ser tão... tem que ter uma certa calma, né? E é engraçado porque nós não dispensamos as crianças no próximo semestre, as próprias famílias acabam indo embora. Alguns não entendem o benefício que isso pode causar a eles, outros às vezes não têm condições de ficar se deslocando até o local, né? Alguns vão de ônibus, vão a pé, vão de bicicleta. E naturalmente a seleção natural da capacidade, da financeira, ela vai fazendo o seu papel. Já houve anos em que nós tínhamos bolsas do próprio colégio para conceder às crianças e não havia candidatos. Bolsas integrais do colégio, um valor de... Acredito que hoje o colégio está entre 800 a 1.100 ao mês, dependendo da série. E não haviam candidatos para preencher. Eles perguntavam para nós, semestre após semestre, e não havia interesse. Até porque, além disso, existe uniforme escolar, deslocamento, lanchinho da criança, né? Então, isso também, um colégio de R$1.000, o gasto indireto deve ser outros R$1.000. E todo semestre a Secretaria de Educação manda alguns candidatos, nós vamos pegando os mais velhos, né, dando preferência para eles e reintegrando a nossa lista de chamada e convidando eles com os contratinhos de sessão de imagem, né, porque todas essas crianças aqui que
que estão nas fotos, elas estão autorizadas para estarem aqui, né? A gente toma todo esse cuidado jurídico, o Colégio Marista nos auxilia nisso. Atualmente é do Colégio Jorge Carneiro, Humberto de Campos, Lapagesse, São Cristóvão, alguns estaduais também, alguns municipais. Meu pai está lá também virando a cara, lá também não... Olha, tem uns 6, 7 colégios e algumas indicações da própria fundação municipal, que as pessoas vão lá, procuram. Meu filho tem asma, meu filho tem bronquite, tu pode ajudar? Eles mandam para nós, a gente dá um jeito. Algumas crianças do Colégio Marista, do bairro Renascer, né, daquela estrutura social do colégio, também integram o projeto do centro social. A maior dificuldade do centro social é que eles têm uma idade um pouco mais elevada e geram desinteresse, né? E como nós priorizamos o acompanhamento da família, que é muito importante, isso também é algo que faz com que as pessoas desistam do projeto. Às vezes a falta de acompanhamento da família. Mas isso é extremamente importante para a criança. Poxa, eu tenho 25 anos e meu pai está aqui, né? E ele me vê treinando, ele viaja às vezes eu vou no cinema com os meus pais. Então, assim, isso fez uma diferença tremenda na minha vida, né? E a gente quer que isso faça uma diferença maior ainda para essas crianças, né? E essa é a receita do esporte. A gente vê aí que o esporte está ruindo no nosso país. Depois da Olimpíada, da Copa, o esporte está definhando. E nós não estamos definhando. A nossa estrutura e a nossa filosofia familiar, voluntariado, ela seleciona as pessoas que realmente querem fazer diferença. Elas não têm nenhum interesse secundário, né? E depois de 14 anos de fundação da equipe, com minha família sempre à frente, e outras famílias também, mas por eu ser o primeiro atleta, mais velho, mais experiente, isso também dá uma moralzinha para meu pai e para minha mãe. A gente aprendeu muito bem a fazer isso, né? E inclusive já fomos patrocinadores da equipe por muitos anos e o patrocínio era dividido para todos, né? Então nós investimos muito do nosso dinheiro na equipe porque nós realmente amamos o que estamos fazendo e faz a diferença para nós. Para nós como família isso faz a diferença. Com a palavra a vereadora Giovana Zanetti. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30, seu horário político. Boa tarde, presidente, vereadores, colegas que nos acompanham, ao pai do Leonardo que está na plateia, a todos que também se encontram aqui. Parabenizar, né, Leonardo, pelo teu trabalho, por você representar a Criciúma. Eu acho que eu te acompanho já desde criança, porque eu levava o meu filho no colégio, ele tem mais ou menos a tua idade. E eu sempre percebi o teu pai lá te acompanhando também no Marista. E parabenizar também o colégio por esse trabalho, né, que abre as portas. A gente sabe que a natação ali é um esporte caro e manter aquela piscina, realmente aquela estrutura, a gente diz, é uma instituição separada, mas tem o apoio do colégio por abrir as portas, né? Sim. E eu penso que a natação marista é representada basicamente pelos atletas da natação marista, não? Tem de outros... Não, a natação marista ela é aberta, né? E a própria prática da natação no colégio ela também é aberta. Eu acredito que a minoria seja do colégio atualmente. Nós temos o João Paulo Gregorini, que já esteve aqui, que é um medalhista para atleta. Ele, na realidade, ele estuda no colégio, mas não representa a natação marista, né? Ele representa uma equipe de Florianópolis, até porque são ligas diferentes. Uhum. Como o Brasil ele dividiu o Comitê Olímpico do Comitê Paralímpico, assim como internacionalmente, a nossa equipe ela não está
não possui esse vínculo com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, existem outras organizações que fazem isso. Então, ele usufrui da estrutura dos treinadores, do colégio, mas ele representa uma outra equipe que eu não me recordo o nome. Mas, se nós tivéssemos, né, também essa capacidade de ter, com certeza estaria integrando, né? Só uma pergunta, Leonardo, sobre a questão do material, do equipamento para natação, a touca, o óculos, enfim. Essas crianças, elas têm um apoio? É a família que compra? As touquinhas do colégio, deixa eu ver aqui se tem uma fotinho mais perto. Vocês viram que são todas touquinhas amarelas que eles estão usando? Elas foram feitas, personalizadas pela natação e pelo nosso patrocinador, que é o Laboratório Búrigo. E na lateral está o símbolo do patrocínio. E os óculos também foram comprados com verba do patrocínio. Apenas a sunga, o traje de banho, que nós não concedemos, porque é algo pessoal, né? Então, cada um tem um tamanho diferente. Mas os materiais também são disponibilizados pela equipe. Eles ficam lá em casa, inclusive. Então, tá. Obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Mais algum vereador gostaria de fazer algum questionamento? Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Senhor presidente, nosso convidado, Leonardo, seu pai, as pessoas que nos assistem. A pergunta, o questionamento a vereadora Giovana falou sobre a estrutura do Colégio Marista. Se tem algum custo para vocês da associação, se há algum custo nesse período de sábado que vocês fazem ali, né, ocupam a estrutura do Marista, se há algum custo nesse sentido? Não, o colégio ele é total parceiro nessa circunstância. Para vocês terem ideia, o custo mensal da estrutura ele é mais ou menos 35 a 40 mil reais, dependendo da época do ano, inverno principalmente. E o colégio ele disponibiliza a estrutura, até porque a água está ali, está tratada, está quente, está limpa. Não existe o porquê de não ajudar num projeto como esse, né? O diretor do Colégio Marista, que não pôde estar presente aqui porque fez um procedimento cirúrgico, ele está sempre na arquibancada acompanhando o projeto desde manhã. E às vezes tenta dar uma aulinha lá, mas bem mais ou menos, né? E eles adoram, né, a causa, até porque o próprio colégio ele tem como base a parte social, né, uma instituição sem fins lucrativos, e é justamente por isso que tem a estrutura que tem. Eles fazem um investimento tremendo na estrutura do colégio. Eles reformaram toda a parte de vestiários do colégio esse ano, um investimento de quase 200 mil reais. Então, eles, apesar de não ter nenhum lucro com a piscina, porque nós temos consciência de que a piscina não gera lucro, ela apenas gera visibilidade de ser um colégio com uma piscina. E ter aulas de natação não é exatamente um bom negócio, né? Porque o custo é elevado e para você bancar 40 mil reais por mês, imagina a quantidade de pessoas que não precisam estar utilizando a estrutura, né? Não é qualquer academia na cidade que consegue isso, não vai ser uma piscina que também vai dispor de tamanha quantidade de usuários. Mas o colégio ele é extremamente parceiro, e se não fosse ele, com certeza a gente não conseguiria ter a mínima estrutura, né? Ao exemplo de outros clubes da região que possuem piscina e possuem verba municipal, não conseguem desenvolver um trabalho como esse justamente pelo faturamento não alcançar esse padrão, né? Porque é muito difícil você bancar tudo isso, né? Então, futuramente, com a situação melhorando, enfim, do nosso país e dos patrocinadores
começarem a ingressar com apoio, nós gostaríamos muito de começar a reformar as outras piscinas da cidade, que nós temos o próprio Criciúma Clube, o City Clube, que são piscinas geladas, e com certeza ali nós colocaríamos mais de 5.000 crianças e adultos e idosos, seria um bem para a cidade gigantesco, né? E a própria Unesc, ela também tem um projeto piloto que nós conseguimos plantar lá pela parceria Marista-Unesc, natação Marista-Unesc, né? Que hoje os atletas se formam no colégio e ganham alguns créditos na universidade pelo programa de bolsas. Eles têm alguma estrutura um pouco reduzida lá, mas como eu falei, é uma estrutura enorme, caríssima, e não é fácil de desenvolver um trabalho como esse, até porque você precisa ter pagantes antes de pensar nisso, né? E como o colégio, isso é o secundário para eles, né? Eles abraçam muito bem a causa. Mais um questionamento? Então, restam mais 4 minutos para as suas considerações finais. Eu acho que eu consegui transmitir bem a mensagem da nossa associação. Nós, às vezes, passamos mais tempo trabalhando nela do que nos nossos trabalhos. O meu pai mesmo, ele é representante, então ele está sempre trabalhando no carro, né? E ele intercala as visitas aos clientes para coletar dinheiro, deixar uma coisa para gráfica, um cartãozinho, um convite, passar num colégio. E eu não consigo acompanhar ele, apesar de eu ser a figura do presidente, ele com certeza tem 80% da equipe nas costas. E todos os demais entes da associação também se doam pela coisa. E a grande resposta por isso é justamente isso. Eu estou dando uma sobrevida para o meu pai e para minha mãe. E eles estão me acompanhando, eles estão felizes com aquilo. E isso me deixa bem. Então, essa balança para as famílias, é fantástica. O próprio vereador Aldinei Potelec não me deixa mentir, né? O bem-estar que ele sente em ter o filho dele competindo e feliz com aquilo é enorme. Ao lado do meu pai nós temos o Antônio Maciel. Ele é pai de uma das meninas patrocinadas pelo laboratório. E tem as viagens dela pagas para competir. É uma menina de um talento enorme. Eu não me recordo qual colégio que ela veio. E, bom, ele está aqui, né? Dionísio Miglioli, mais um dos colégios, isso. E a filha dele está treinando agora lá no Marista. Eu treinei mais cedo que a equipe para estar aqui. E ele está sempre na arquibancada. Nós temos ali a Iris, aquela menininha branquinha ali sorrindo. E ela é uma atleta também da natação. E a gente consegue enxergar a diferença das famílias quando elas começam a se envolver. E é isso que nós queremos passar para a sociedade, que não é apenas pedir e pegar dinheiro, colocar lá, colocar ali. Ele tem que ter um sentido um pouco maior, né? E nós conseguimos dar um sentido interessante para o investimento público e privado. Alguns julgam pouco, outros julgam muito. Nós julgamos o que é necessário. E conseguimos fazer uma bela de uma limonada com isso. Também não temos interesse de ganhar grandes verbas, porque isso gera um trabalho enorme para nós, né? Mas a mensagem que nós da Associação, da Natação Marista, do Colégio Marista, queremos transmitir aos senhores é o nosso agradecimento e que vocês possam cobrar das outras instituições que recebem também os mesmos benefícios, que façam o mesmo. Com certeza isso vai ser uma diferença enorme para a cidade. Perfeito. Agradecemos a presença pelas explanações apresentadas.
A sessão está suspensa por até 2 minutos para que possamos nos despedir do nosso convidado. Retomamos a sessão, reabertos os trabalhos e terminada a tribuna livre, passamos para o horário político. Com a palavra, vereador Dailton Feuser. Declina do seu tempo
Daniel Cipriano, declina. Diego Goulart. Marcos Meller. Juarez de Jesus, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, público que nos assiste aqui no plenário e através da live no Facebook. Eu subo à tribuna para divulgar que no sábado, das 8 às 13 horas, está acontecendo o pedágio do CVV. Então, eles estão em busca de voluntários e também destacar que se os nobres vereadores passarem pelas sinaleiras, já deixam lá o dinheirinho lá para abençoar o trabalho do CVV. E no sábado também, sábado vai ser corrido na nossa cidade. Sábado, às 14 horas, na frente da Assembleia de Deus, é a Marcha para Jesus. Todos que amam ao nosso Cristo e que entendem o propósito da marcha estão convidados, independente de igreja. Vamos estar juntos às 14 horas. Nesse ano, o tema da marcha é Não Desista da Vida, um tema já dentro do Setembro Amarelo. A saída da praça em frente à Igreja Assembleia de Deus e o fechamento às 17 horas no Parque das Nações, com a presença do Ministério Filhos do Homem. Então está todo mundo convidado. E à noite, às 20 horas, no Ministério Mevan, na Rua Antônio Daré, Vila Rica, nós teremos uma roda de conversa com a psicóloga Vachoves e o coordenador do CVV, a Olívia. O tema angústia e suicídio. Estão todos convidados. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Salésio Lima. Declina do seu tempo. Com a palavra a vereadora Ademir Honorato. Declina do seu tempo. Com a palavra a vereadora Ângela Mello. Declina. Antônio Manuel. João Batista Belloli. Declina. José Paulo Ferrarese. Declina. Miri D'Agostin. Declina. Jair Alexandre. Declina. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Requerimento número 340/18, autoria vereador Salésio Lima, assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a seguinte informação: existe estudo para implantação de um trevo alemão em frente ao residencial Mantova, Mantova, localizada na Avenida Universitária, número 2535, bairro Santa Luzia. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 790/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto: patrulhamento e colocação de material adequado na rua José Potricus, bairro Linha Batista. E requerimento número 341/18, autoria da Ailton Feuser, assunto: envio de expediente ao comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, questionando o seguinte: a possibilidade de colocação de câmera de segurança na Avenida dos Italianos, em frente ao Jamara, comércio de confecções, bairro São Francisco. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Ailton Feuser. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o público que nos assiste, meu cordial boa noite. Senhor presidente, esse requerimento na Avenida dos Italianos, ali no bairro São Francisco, a gente até já tem, em frente à Figueira, temos uma câmera de segurança, mas se faz necessário a instalação de mais uma câmera naquela região, porque por motivos da instalação ali
do batalhão ali no bairro Boa Vista, as pessoas, a marginalidade veio para o São Francisco. E ali tem ocorrido muitas ocorrências naquela região, ali é uma área comercial e se faz necessário. Então esse requerimento a gente peça que se aprove para que a gente converse juntamente com o batalhão, se trabalhe, houve vários assaltos naquela região, então vamos trabalhar para ver se a gente conquista essa Câmara lá. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, projeto de lei do Legislativo, número PL 075/18, de autoria do vereador Salésio Lima, que denomina Rua João Guimarães Rosa. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação, fiscalização, opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação liberada no painel. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei do Legislativo PL 077/18, de iniciativa do vereador Salésio Lima, que denomina Rua Vinícius Fernandes. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Liberada a votação no painel, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar do Executivo, PLC, PE 022/18, de autoria do prefeito municipal, que institui o Código Tributário do município de Criciúma. Apresentado substitutivo global em 13 de agosto do ano corrente, o qual foi analisado pela assessoria jurídica e por todas as comissões. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação com emenda, encaminhando-se à deliberação do plenário. Em discussão, a emenda ao substitutivo global, de autoria de diversos vereadores. Dispensa-se a leitura, vez que ela já foi realizada na data de ontem. Ok, vereadores? Está em discussão a emenda 001. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. A emenda 1 ao substitutivo global PLC 22/2018 foi aprovado por unanimidade. Está em discussão o substitutivo global. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada.
Votação liberada no painel. O Código Tributário do município está aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar do Executivo PLC 028/18, de autoria do prefeito municipal, que corrige o zonamento da áreas que especifique e dá outras providências. Tal medida visa correção de zona agropecuária e agroindustrial para a zona residencial 1, 2 pavimentos, em glebas localizado no bairro Vila Nova Esperança. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação, de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Está vendo uma diferença do relógio aqui com o relógio? O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 1º de outubro do ano corrente, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos.